Mas olha só, gente, claro, essas alturas do campeonato, vocês já sabem que a Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada uma proposta de emenda à Constituição que pretende blindar os parlamentares de processos criminais para os deputados que votaram a favor. É a PEC da prerrogativa. E para os deputados que votaram contra essa decisão, eles estão chamando de PEC da blindagem. A proposta agora segue para análise do Senado. Alterações na Constituição só entram em vigor caso aprovadas de forma idêntica nas duas casas legislativas. A proposta promove mudanças no artigo que trata da imunidade parlamentar. Uma PEC não precisa ser sancionada pelo presidente da República. Se for aprovada pela Câmara e pelo Senado, basta apenas ser promulgada pelo Congresso para começar a valer. Vamos acompanhar o que disseram os nossos deputados federais. Vamos ver. Rodou. A PEC da prerrogativa ela é extremamente importante, uma vez que o deputado federal pela Constituição e senadores pela Constituição de 1988, nós somos invioláveis pelos nossos votos e pelas nossas opiniões em plenário. E não vem acontecendo isso. Hoje um deputado federal, um senador, ele sobe no plenário, pouco tempo depois começa uma ação contra ele no Supremo Tribunal Federal por conta da opinião dele ou por conta dos votos. É um retrocesso histórico. PEC da blindagem corre-se o risco de virar a PEC da proteção da bandidagem. Por quê? Porque quando esse texto estava na Constituição, 250 denúncias contra deputados por assassinato, por corrupção, por desvio de dinheiro ou por narcotráfico e nenhum foi processado. Agora a PEC vai passar pelo Senado. O jornalista Paulo César, do PC, conversou com os senadores catarinenses e comenta o assunto. Boa noite, PC. Boa noite, Márcia, para você, para quem nos acompanha no ND Notícias de hoje. A aprovação da PEC da blindagem na Câmara dos Deputados já reflete no Senado. Alguns senadores estão inseguros em se manifestar e isso também é Catarina. Dos 3 senadores, 2, Ivete da Silveira, preferiam não se posicionar por falta de conhecimento do texto. Outro senador que preferiu também não se manifestar em relação ao processo de tramitação é Esperidião Amin, do Progressistas. Já Jorge Seife, do PL, disse que é favorável à matéria e defende, inclusive, com alguns parâmetros vinculados ao processo político. Ele, a aprovação do texto no Senado deve ser configurada como positiva, já que, segundo o próprio senador, há uma grande perseguição política a deputados federais e senadores, em especial da direita. E por isso, essa PEC daria também tranquilidade na condução do mandato. O fato é que a situação lá fora é bem diferente do que diz o senador. Muitos estudiosos e também cientistas políticos já questionam a validade, mas também de que forma será conduzida a avaliação, a análise por parte de parlamentares em relação a possíveis aberturas de processos pela Justiça, dependendo da autorização do Congresso Nacional. E isso levaria ainda 90 dias da possibilidade de uma denúncia, ou seja, tempo hábil para se discutir politicamente. E se ainda aos deputados e senadores, há de se contrapor que a discussão pode ser muito mais ampla e prejudicar quem não é amigo do rei. Afinal, os processos podem chegar na Justiça, mas somente com autorização do Congresso. 2 plenários, e isso colocaria eles numa situação mais confortável diante do Poder Judiciário, que fica limitado a guardar a posição tanto da Câmara quanto do Senado Federal. É claro que toda essa discussão ainda precisa garantias de aprovação com a maioria simples no Senado. E esse é o grande desafio, convencer a base governista de que o projeto é bom para todos. Pelo menos nesse primeiro momento, a instabilidade já está garantida no Congresso Nacional. Márcia. Muito obrigada, PC. Mais uma instabilidade, né? Claro, ao longo do dia, a nossa produção aguardou o retorno de algumas entidades importantes aqui de Santa Catarina, como Facisc, Fiesc e Fecomércio, sobre esse assunto. A Facisc disse que ainda não vai se manifestar. A Fiesc e a Fecomércio mandaram notas. Vou pedir a nossa produção, por gentileza, para começar com a nota da Fecomércio. A Fecomércio de Santa Catarina lamenta
a prioridade dada pelo Congresso Nacional à chamada PEC da blindagem. A federação entende que o Brasil possui uma série de pautas muito mais relevantes e urgentes a serem debatidas pelo parlamento. E aí, a FEComércio destaca a reforma tributária, a falta de regulamentação das apostas eletrônicas, que movimentam bilhões sem o devido controle e têm causado impactos sociais preocupantes, além da necessidade urgente de modernização da máquina pública, hoje marcada pela burocracia e pela baixa eficiência. E a FEComércio continua. Votações com esse perfil ampliam a descrença da população em instituições como o Congresso Nacional e os partidos políticos. E mais, segue, esse ambiente institucional instável e desalinhado com os interesses da sociedade prejudica diretamente a economia, mina a confiança dos cidadãos e reforça a insatisfação crescente com a classe política, especialmente quando medidas são tomadas em benefício próprio em detrimento do cidadão comum. Essa é a posição da FEComércio. A Fiesc também se manifestou e mandou para a gente a seguinte nota. Obrigada, produção. PEC da imunidade, posicionamento Fiesc. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, entende que a imunidade parlamentar é um instrumento legítimo e necessário para garantir a independência do Poder Legislativo. Esta prerrogativa, no entanto, deve ser restrita ao pleno exercício das funções de deputados e senadores, de modo a assegurar a liberdade de opinião, de voto e de atuação no debate democrático. Assim se manifestaram, então, FEComércio e Fiesc.